Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de política econômica. Nós já falamos um pouco sobre crescimento econômico, falamos também sobre o controle da inflação e agora vamos ver mais alguns tópicos sobre essa questão política econômica. Vamos começar pelo equilíbrio nas contas externas. O equilíbrio nas contas externas. Os países precisam buscar o equilíbrio no balanço dos pagamentos das contas externas e esse equilíbrio precisa ser mantido exatamente para não criar problemas no funcionamento da economia. São dois problemas que podem surgir e antagônicos. O primeiro é a questão do déficit. Se há um déficit no equilíbrio das contas externas, esse déficit pode criar o esgotamento das reservas do país em moeda estrangeira e isso comprometer tanto os pagamentos dos seus compromissos externos, como também a inviabilizar a importação. O superávit também pode causar um desequilíbrio da economia, por conta de o excesso de uma moeda estrangeira forte, como é o caso do dólar, por exemplo, pode provocar inflação. Distribuição de renda. A melhoria da distribuição de renda também é um objetivo da política econômica, mas a não ser por questões bruscas que podem acontecer numa economia, como por exemplo uma queda da taxa de inflação, de forma até anormal, fora esses eventos, a distribuição de renda ela não acontece em um espaço curto de tempo. Ela requer políticas a médio e longo prazo. Vamos dar uma olhadinha no que nós chamamos de índice de Gini. É esse índice que é utilizado para medir a distribuição de renda no país. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo produzido pelo IBGE. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20.
O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB, com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Conflitos entre os objetivos. Claro que se você tem dentro da política econômica vários objetivos a serem alcançados, primeiro, eles não são independentes e muitas vezes eles são conflitantes. Dos objetivos da política econômica é conseguir administrar todos esses objetivos de forma que um colabore com o outro e conciliar esses objetivos, principalmente quando eles forem antagônicos. É interessante que a meta da política econômica é sempre manter esses objetivos sob controle. Por exemplo, obter a maior taxa de crescimento da produção e, ao mesmo tempo, manter a equidade da distribuição de renda, a estabilidade de preços e o equilíbrio das contas externas. Veja que em muitos pontos os objetivos às vezes são antagônicos. Numa política econômica bem estruturada, esses objetivos estão sob controle. Instrumentos de política econômica. O governo ele tem que intervir muitas vezes no mercado por meio de uma série de instrumentos da política econômica. E essa intervenção ela tem a intenção de auxiliar o governo a cumprir uma função que nós chamamos de função alocativa. O que é essa função? É uma atuação do governo de forma que ele complementa a ação do mercado na melhor alocação dos recursos. E isso tem um objetivo de corrigir falhas do mercado. Essas falhas do mercado, elas são três. Elas podem ser o que nós chamamos de externalidades. Isso ocorre quando as ações de um dos agentes do mercado têm impacto positivo ou negativo sobre os resultados de outros agentes. Dessa forma, sendo resultados tanto positivos como negativos, o governo ele age para tentar equalizar essa relação. A escala de produção, o governo também tem instrumentos para influenciar essa escala de produção, que trata de quê? Trata da capacidade produtiva de uma empresa. Então, quanto maior for essa escala, menores os custos de produção. E o governo possui instrumentos para influenciar e de certa forma, incentivar o desenvolvimento de determinados setores para que você tenha um aumento dessa escala de produção e com isso conseguir melhores resultados. Outro instrumento que o governo detém dentro da sua política econômica são os bens públicos, porque devido à característica desses bens públicos, eles são de uso comum e eles devem ser oferecidos a todos os cidadãos. E dessa forma, a política econômica deve prever a oferta desses bens públicos a todos. Política fiscal. A política fiscal ela é um instrumento que o governo dispõe para formar, em primeiro lugar, a sua receita. Isso ele consegue através do que nós chamamos da política tributária e também controlar suas despesas, ou seja, através do que nós chamamos de política de gastos públicos. Quando os gastos da economia, sejam com custeios ou com investimentos, se o governo está lançando mão desses gastos, né, tanto em custeios, que são gastos do governo, como investimentos em obras, por exemplo, nós falamos que é um governo que tem, na sua política econômica, expansionista. Por outro lado, se ele
fecha a mão, né? Ele retém esses investimentos e diminui seus gastos e tenta a todo custo diminuir seus gastos, principalmente com prestação de serviços públicos, nós falamos que a política econômica desse governo é uma política econômica contracionista. E é claro que tanto a opção por uma como outra forma de política depende, primeiro, das questões ideológicas do governo, das questões políticas desse governo e também com o momento econômico pelo qual o país atravessa. As despesas correntes ou despesas de custeio, elas representam os gastos realizados com o objetivo de manter a máquina governamental. Aqui você pode separar, por exemplo, como consumo do governo, e, por exemplo, os pagamentos feitos a funcionários públicos, outras despesas de manutenção, como, por exemplo, energia elétrica, materiais, também as transferências que se referem às despesas efetuadas pelo setor público e destinadas ao setor privado. Nesse caso, não tem contraprestação de serviços ou fornecimento de qualquer bem. Um exemplo é a assistência e a previdência social. Uma outra forma de despesa corrente ou custeio do governo são os juros, tanto relativo à dívida interna como à dívida externa. E, por fim, o que nós chamamos de subsídios, que correspondem aos gastos que o governo tem com o objetivo de garantir ao consumidor preços inferiores ao custo de produção. Muitas vezes o governo oferece, por exemplo, subsídio no gás, no preço do gás ou no preço de transporte público. É muito comum as cidades terem um subsídio em transporte público e acaba refletindo num valor menor para o cidadão. Existe o que nós chamamos de despesas de investimento. Essas despesas, elas se referem àquelas que o governo realiza com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de bens e serviços do país. Um exemplo, construção de rodovias, hospitais, hidrelétricas, isso são as chamadas despesas de investimento. Então veja que o governo ele utiliza o instrumento de política fiscal dependendo do seu objetivo, dependendo do objetivo da sua política econômica. Um exemplo, se ele pretende reduzir a taxa de inflação, algumas medidas que normalmente são tomadas é a diminuição dos gastos públicos e o aumento da carga tributária. Por outro lado, se ele pretende incentivar o aumento do crescimento e do emprego, ele pode utilizar os mesmos instrumentos, só que no sentido contrário. Nesse caso, há um aumento dos gastos públicos, principalmente nos investimentos, e a diminuição da carga tributária, como, por exemplo, desoneração de folha de pagamento. Diminui a carga tributária com a intenção de você conseguir um aumento do emprego. Outra ideia da utilização dos instrumentos de política fiscal na melhoria, por exemplo, da distribuição de renda. Na distribuição de renda, você pode direcionar os gastos públicos de forma seletiva para aquelas pessoas que são mais necessitadas ou menos favorecidas pelo sistema econômico e, por outro lado, aumentar uma tributação ou criar uma tributação progressiva também de forma seletiva, ou seja, com aqueles que recebem mais, com os mais ricos. Então, o governo utiliza esse instrumento política fiscal, mas como eu já disse anteriormente, isso depende da ideologia do governo e depende de quais são os objetivos de fato da sua política econômica. Dentro dos instrumentos da política fiscal, você tem a estrutura tributária, novamente a ideia de controle dos gastos públicos, conceitos de déficit público e formas de financiamento de déficit público. A política monetária se refere à ação do governo no sentido de controlar as condições de liquidez da economia, ou seja, a existência do dinheiro em espécie disponível no mercado, disponível para o governo, disponível ao cidadão. Então, no Brasil, a liquidez da economia é medida de acordo com o que nós chamamos de agregados monetários. E eles são subdivididos em 4 grupos, são de acordo com a sua liquidez. E são eles, olha, a base monetária,
Nós temos aqui o que nós chamamos de M1, né? O agregado monetário 1, o agregado monetário 2, o 3 e o 4. Mas observe que dessas 4 categorias, o que possui maior liquidez é a base monetária. Observe que ele trata do dinheiro em espécie, né? Reservas em dinheiro e papel moeda em poder público. Veja que isso aqui é o dinheiro na mão, possui a maior liquidez. Por outro lado, o agregado monetário que apresenta o menor teor de liquidez é o agregado monetário 4. Porque veja que ele é composto basicamente de depósitos de títulos privados. Ou seja, para você conseguir levantar recursos financeiros aqui depende de um certo tempo, demanda um certo tempo. Porque nesse caso, os recursos desse agregado monetário não estão disponíveis diretamente. Ela não está disponível prontamente e você precisa realizar qualquer outra transação econômica e que vai demandar um certo tempo para conseguir essa liquidez. Temos que ter bem definido quais são as funções que a moeda desempenha na economia. A moeda ela pode ser um instrumento de troca, você utiliza a moeda para adquirir bens e serviços, ser um denominador comum monetário ou uma unidade de conta, quer dizer, por exemplo, que determinados preços e bens estão expressos em moeda. No caso do nosso país, todos os bens estão expressos em reais. Então a moeda ela serve, em primeiro lugar, para ser um instrumento de troca. Se você troca sua mercadoria por mercadoria, nós voltamos num sistema chamado de escambo. O sistema monetário, você estabelece uma moeda e essa moeda ela serve como valor de troca. Também a partir da moeda, você tem um denominador comum monetário, que é uma unidade que a partir dessa unidade todos os bens e serviços são quantificados. E também ser reserva de valor. É dizer, que ela pode ser acumulada ou guardada para pagar contas ou adquirir bens e serviços no futuro. E a partir dessa definição, podemos identificar, então, quais são os motivos para a demanda dessa moeda. O primeiro que nós chamamos de transação, ou seja, a utilização dessa moeda para realizar as trocas e adquirir bens e serviços. Também ela serve como uma precaução. É muito comum em determinados momentos de crise as pessoas deixam de consumir e acumulam mais moeda. É muito comum também, numa situação dessas, às vezes, as pessoas buscarem moedas mais fortes do que aquela, inclusive, do próprio país. Num momento como o que nós estamos passando, é comum as pessoas decidirem ter como precaução acumular, por exemplo, dólar, uma moeda comparada ao Brasil, ao real, uma moeda que oferece uma maior segurança, ou seja, uma moeda mais forte que a nossa. E por outro lado, a especulação. Muitas vezes o motivo de se demandar moeda é por conta exatamente de buscar dividendos pelo fato de possuir esse dinheiro, né? Comprar mais barato e vender mais caro depois. No caso do dólar também, você pode comprar esse dólar no momento que ele está na baixa, tentar vender ele numa alta, ou em determinadas situações em que determinados setores precisam desta moeda. Os instrumentos clássicos da política monetária são a política de taxa de juros, controle da base monetária e o depósito compulsório dos bancos. Com a política monetária, o governo pode atuar sobre a taxa de juros. Por exemplo, ele pode aumentar ou diminuir o dinheiro que circula na economia. Ele pode aumentar ou diminuir o volume de dinheiro disponível para os bancos emprestarem. Nesse caso, nós estamos falando do que nós chamamos de depósito compulsório. E ele também pode restringir ou facilitar o crédito. Então, veja que os instrumentos clássicos da política monetária são a política de taxa de juros, o controle da base monetária e o depósito compulsório dos bancos. Assim, o governo consegue controlar a oferta e a demanda pela moeda no mercado.
Política cambial e de comércio exterior. Essa política, ela representa as ações do governo nas transações internacionais do país. Ou seja, por essa política, o governo ele atua no mercado de moedas estrangeiras, conseguindo divisas para o país, comprando ou vendendo dólares ou euros. Para quê? Para regular o mercado ou fixar o valor dessa moeda, ou tentar, pelo menos, fixar o valor dessa moeda, evitar uma supervalorização ou não. Quando a taxa de câmbio é fixada pelo governo, nós falamos que se trata de um regime de taxas fixas de câmbio. Por outro lado, se ela é flexível, é um regime de taxas flutuantes de câmbio. No nosso país, existem várias taxas múltiplas de câmbio. Elas visam dar a possibilidade da discriminação de qual operação os agentes estão realizando com essa moeda estrangeira. Por exemplo, existe o que nós chamamos de dólar comercial, existe o dólar turismo, existe o dólar paralelo e existe a diferenciação entre o preço de compra e o preço de venda. Política de rendas. É a intervenção direta do governo na formação de renda. Isso ele pode fazer através de controle de preços, como na década de 80 também, um instrumento muito comum era o congelamento de preços, e também com políticas de preservação de níveis salariais. Um exemplo disso são os dissídios. Existiu durante a década de 80 um dispositivo chamado gatilho salarial, e esse gatilho funcionava da seguinte forma: dependendo da taxa da inflação, do nível que a inflação atingia, automaticamente os salários eram aumentados, no sentido de correção monetária, para que o seu poder de compra não fosse tão atingido pela inflação. Outro ponto a se considerar é a estrutura da análise macroeconômica. E essa análise ela é baseada ao tipo de mercado que você tem. Por quê? Porque é o mercado que vai mostrar para você qual é a direção da sua política econômica. Basicamente, o mercado ele é composto pelos demandantes e os ofertantes. Aqui que requerem os bens e serviços e aqueles que produzem e oferecem os bens e serviços. Nós temos classificados 5 tipos de mercados distintos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Mercado de bens e serviços. Nesse mercado se encontram os produtores e os compradores de bens e serviços. Aqui que são determinados os preços dos bens e também as quantidades desses bens. Nesse mercado nós identificamos o PIB, identificamos o nível de preços, identificamos as variáveis agregadas e também a poupança agregada. Mercado de trabalho. No mercado de trabalho nós vamos encontrar as empresas, que são as que empregam os trabalhadores. Elas são as grandes demandantes desse mercado. O mercado monetário. Nesse mercado é onde são realizadas todas as transações, que são efetuadas por meio da utilização de moeda. Mercado de títulos. É aqui que nós encontramos os compradores dos títulos, que são chamados de agentes superavitários, e também aqueles que vendem esses títulos, que são chamados de agentes deficitários. E por fim, nós temos o mercado de divisas. É ali onde encontramos os ofertantes e demandantes de moeda estrangeira. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima.